senhor Nixon Girard, para que é presidente da ASPER, Associação Paraense de Energias Renováveis, para realizar a abertura desse painel. Eu acho que tem... Vou colocar o microfone para você. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer à casa, a LEPA, por disponibilizar esse evento tão importante. Agradecer a presença dos painelistas aqui, doutor Mauro, deputado Fábio, doutora Paula, deputado Paulo, desculpa, advogada, olha aí, já vai virar deputado, viu, Paulo? Doutora Isadora, e é isso, a gente vai começar essa discussão que é muito importante, né? Vamos falar aqui um pouquinho de liberdade energética, né? Justiça energética, que acho que é a grande pauta da ASPER, né? No papel do microgerador. E eu vou passar aqui para a doutora Paula, que a gente vai iniciar aqui a discussão. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar aqui ratificando o agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que abriu esse espaço institucional para a ASPER, na pessoa do presidente Chicão e do deputado Fábio Freitas, que representa todo o Legislativo e que vai participar aqui conosco das discussões ao longo desta tarde. É muito importante para a associação, neste momento em que o Estado do Pará cedia o maior evento de discussão climática do mundo, onde a transição energética está em pauta em todos os dias de discussão, a gente tem um espaço de fala e trazer as dores do setor, trazer as nossas necessidades e iniciativas que estão sendo feitas. Agradeço ao presidente Nixon a oportunidade de estar aqui mediando esta mesa e a gente vai iniciar aqui a nossa discussão, nosso debate com a colega, doutora Isadora Mourão. Doutora Isadora Mourão, advogada tributarista, especialista em finanças e negócios sustentáveis, em direito corporativo e governança, com pós-graduação em tributário e aduaneiro, certificada em compliance financeira e anticorrupção e especialista em estruturação jurídica de projetos sustentáveis. Obrigada por participar conosco desse debate tão relevante. E nós vamos iniciar aqui a nossa rodada de perguntas, doutora. Para começarmos esse painel com uma base mais sólida, no nosso cenário atual de legislação brasileira, quais são os principais entraves regulatórios e fiscais que ainda dificultam a expansão do armazenamento de energia integrado à geração distribuída? E como isso afeta diretamente a viabilidade dos projetos no nosso Estado? Olá, boa tarde. Agora sim. Gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Dando início à conversa, a esse debate, seria interessante trazer mais um esclarecimento de como funcionaria, do que é a geração distribuída com armazenamento e qual a necessidade que a gente tem de que o sistema regulatório como um todo, que o jurídico, que os aplicadores do direito olhem com mais cautela para todo esse investimento, todo esse desenvolvimento. Porque quando a gente fala de transição energética, a gente não está falando mais de só uma transição tecnológica. A gente tem que cuidar também de uma transição regulatória, tá? Porque, como a gente bem sabe, a nossa tributação, o país inteiro, as nossas leis ainda são muito antigas, a gente vai passar por uma reforma tributária agora e, infelizmente, os avanços tecnológicos e os avanços da sociedade como um todo não conseguiram ser acompanhados, né? E acabou gerando uma certa insegurança jurídica, vamos dizer assim. Eu gostaria de trazer o conceito da transição energética e porque nós vemos ele como se fosse um empréstimo gratuito e não como uma operação financeira. Em primeiro ponto, né? O que acontece? Com a geração distribuída, o produtor, o consumidor, ele consegue gerar energia e ele fornece para a concessionária e aquilo que ele não consome, ele acaba guardando e fica lá como se fosse um crédito para ele utilizar nas faturas futuras, certo? Partindo desse pressuposto e partindo do pressuposto também de que para o nosso Código Civil, a energia elétrica, a energia, ela é classificada como um bem fungível,
Da feita que houvesse uma operação mercantil, uma compra ou venda, deveria sim incidir ICMS. Mas nesse caso, a gente está falando de um empréstimo, de um mútuo. O consumidor, ele produz, não utiliza o suficiente, deixa lá e vai utilizar isso posteriormente. E daí vem toda a ideia, que não é, claro, da Isadora, não é da Asper, é todo o entendimento doutrinário do país, inclusive jurisprudencial de alguns estados, de que não deveria incidir nem ICMS, nem PIS/COFINS nessas operações, em um primeiro momento, tá? Quando a gente está falando de energia gerada por distribuição. E aqui a ideia seria descentralizar a matriz, aproximar o produtor do consumidor, reduzir essas perdas e aí sim conseguir aliviar as redes gerais e democratizar o acesso à energia limpa, ao que seria energia limpa, né? Passa aqui? Bom, foi. Ainda nesse sentido, a gente volta para o ponto dessa tributação indevida. Por quê? Os conceitos tributários, eles ainda estão muito engessados. E aqui eu trouxe como exemplo, para esse caso específico, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Graças a Deus, já tivemos convênio no CONFAS, já tivemos vitórias no sentido de que o ICMS não deveria incidir sobre a energia em si. Vamos deixar de lado todo o aparato do mecanismo, todas as baterias, todos os equipamentos que precisam estar presentes, que são componentes essenciais para que isso aconteça. A gente tem a questão do IPI, que também incide sobre muitos desses equipamentos. Aqui eu vou utilizar como exemplo a bateria, tá? Para a nossa legislação, a bateria ela ainda é vista como se fosse um equipamento de informática, um equipamento tecnológico, vamos dizer assim. Só que no caso da transição energética, a gente tem que ver ele como um componente essencial para o armazenamento de energia. Posso exemplificar para vocês, de que adianta a gente produzir essa energia se não tiver como guardar ela, se não tiver como armazenar. Em ambientes ribeirinhos, eu vou utilizar como exemplo aqui o estado do Pará, a questão do armazenamento é o que diferencia se determinada comunidade vai ter 3 horas de energia por dia ou se vai ter 24 horas de energia por dia. A questão do armazenamento e da possibilidade de que a energia limpa chegue a esses locais é o que vai trazer a diferença entre uma noite de sono tranquila e uma noite de sono com barulho de um gerador a diesel, que também tem energia fóssil. Então, eu acho importante deixar claro que não é nenhuma discussão exclusivamente econômica, mas sim, é uma discussão acerca de justiça social, tá? Quando a gente está falando da transição energética. Em relação a PIS e COFINS, também incidem diretamente nas baterias, nos equipamentos, na energia em si. Aqui, inclusive, há um caso de uma possível dupla tributação no momento em que a energia ela é concedida para a concessionária e no momento em que ela vai retornar ao seu consumidor. E mais importante que isso, quando a gente fala de acompanhamento regulatório, nós estamos acompanhando uma reforma tributária. Até 2027, o ICMS, o ISS e os outros impostos sobre o consumo vão se tornar IBS. A PIS/COFINS vão vir a se tornar a CBS. Então, eu levanto aqui mais um cuidado, mais um tema que a gente tem que discutir. Esses benefícios, essas vitórias que nós temos conseguido até o momento, por meio de convênios do CONFAS, por meio de regulamentações de CEFA, de ANEEL, eles vão ser incorporados com a reforma tributária? Porque não basta a gente alterar o convênio do CONFAS agora. A gente tem que garantir uma regra de transição para que daqui a 2027, daqui a 2 anos, que passam muito rápido, esses benefícios eles continuem sendo gozados por todos nós. Aqui eu vou trazer novamente o ponto do armazenamento, tá? Apenas para defender a questão de baterias, no sentido de que a gente tem atualmente como entrave uma grande ausência regulatória. A gente tem lacunas normativas que não foram supridas e a gente acaba utilizando por meio de analogias, mas que isso traz uma certa insegurança, tanto para os investidores, para os empreendedores, até para o próprio consumidor, que pretende instalar um painel solar, que pretende trazer energia limpa para a casa dele. Hoje a gente não sabe se, ao instalar uma bateria, ao instalar a geração distribuída, o consumidor
ele vai ser ou não taxado, vamos dizer assim, por meio da taxa de fio. Em regra, não deveria. O equipamento ele é todo dele, não está utilizando o governo, não está utilizando de concessionária. Mas nós não temos ainda uma regra clara que faça isso. A gente não tem uma integração do armazenamento no sistema de compensação de energia até agora. Não temos também as baterias reconhecidas como sistemas integrantes, né, do sistema gerador. Isso é necessário. E o impacto prático é que essa incerteza acaba dificultando, ou eu diria até fazendo com que o investimento e, enfim, a expansão da energia limpa seja feita de uma maneira mais segura, seja feita de uma maneira mais rápida, como deveria ser. Já acabando, eu prometo que vai ser breve, eu trouxe aqui como exemplo a questão da energia injetada, tá? Ela é uma restituição de um bem fungível. Aqui a gente está falando de mútuo, a gente não está falando de compra e venda, não tem um contrato, não tem um preço, não tem uma operação mercantil por trás disso. Então, não teria por que ser classificado como fato gerador de incidência de ICMS, quando a gente fala de regra matriz, tá? Nesse sentido, temos sim jurisprudência em outros estados, não é pacífico, não é em todo o território nacional, então é importante a gente trabalhar com esclarecimento e, enfim, sempre buscar trazer esse tema novamente. Trouxe a questão dos convênios do Confaz, existem alguns projetos, como é que eu posso colocar? Pedindo novos convênios para que tanto o ICMS quanto o PIS e COFINS, eles não incidam nessas operações, mas mais importante que isso, talvez a gente pudesse alterar convênios que a gente já tem, como é o 101 de 97, incluindo a bateria como parte integrante, como um componente essencial, já traria mais segurança nesse sentido, e sim uma isenção de PIS e COFINS reconhecida nacionalmente. Como caminhos de solução, acredito que já abrindo um pouco do debate para os colegas que vão falar depois de mim, temos a possibilidade de um novo convênio do Confaz, que reconheça essas baterias como componente. Coloquei aqui a bateria de uma forma mera exemplificativa, tá? A ideia é que todos os componentes do sistema de distribuição de energia sejam beneficiados. Alteração do convênio 101 para incluir esse armazenamento nessa lista de bens incentivados e garantir também que esse convênio já existente e esse novo convênio, eles tenham uma regra de transição e sejam absorvidos pelo IBS, pelo CBS, depois da reforma tributária. Uma iniciativa legislativa estadual que crie um regime diferenciado, incentivado, para as baterias, para os pequenos produtores, para os pequenos consumidores, aqueles que vão utilizar a geração distribuída para o seu próprio negócio, para a sua própria casa, e que às vezes deixam de fazer porque a carga tributária acaba onerando demais todo esse procedimento, tá? Além disso, de uma forma mais instantânea, trazer normas interpretativas que reconheçam a natureza técnica desse conjunto, tá, de gerador mais armazenamento. E quando eu falo de normas interpretativas, pode ser das nossas secretarias, pode ser da ANEEL. Eu acredito que um simples esclarecimento, uma consulta normativa de como vai ficar a questão da transição energética com a reforma tributária, com o IBS e CBS, já ajudaria muito e já traria muito mais clareza para que, enfim, todo esse ecossistema possa se manter seguro, se manter estável, tá? Próspero. E, por fim, a adequação à reforma tributária. Eu gostaria, mais uma vez, de reforçar, no caso, que a gente fala de transição energética, a gente fala de consumidor, a gente fala de produtor, a gente foca muito no empreendedorismo em si. Mas, nesse caso, a gente tem que levar em consideração a transição de justiça social, de garantir um melhor desenvolvimento. Não é só o mercantil que a gente está falando aqui. A energia limpa, deixar os combustíveis fósseis, abandonar não, mas reduzir a utilização dos geradores a diesel já ajudaria muito no impacto ambiental e, enfim, se cada um fizesse a sua parte, a gente conseguiria reduzir esse prejuízo ambiental que é devastador até hoje. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, doutora Isadora. Para a gente conseguir melhorar este cenário em uma discussão extremamente importante, que é esse momento de transição com a reforma tributária. Não adianta a gente falar dos benefícios alcançados até aqui e dos que nós ainda estamos pleiteando enquanto setor, se nós não tivermos um cenário de transição muito claro de como ficaremos num cenário muito próximo, que já, inclusive, bate a porta com a reforma tributária. Muito obrigada. E aqui, dando continuidade na nossa roda de conversas, eu vou passar agora a nossa pergunta, a nossa bola para o nosso presidente, o Nixon, tá? Presidente da ASPER, presidente da Frente Paraense de Geração Distribuída, membro da Aliança Solar, liderança estadual na expansão da microgeração e de políticas públicas voltadas para o setor de energia no estado do Pará. Nixon, vamos lá. Com a base que a doutora Isadora nos trouxe sobre os entraves normativos e tributários, como essas limitações impactam quem está na ponta, e especialmente os microgeradores, produtores rurais e comunidades que hoje independem da geração solar? Ela trouxe aqui para a gente a energia solar como um elemento de inclusão, inclusive, não só ambiental, mas social, falando do impacto financeiro, mas também como perspectiva de permitir acesso para essas comunidades. E como uma política estadual específica para armazenamento poderia mudar esta realidade na Amazônia? Queria parabenizar a doutora Isadora, acho que ela foi cirúrgica, acho que fiquei até sem ter o que falar, que acho que ela foi muito completa ali. Parabéns pelo estudo do assunto. Falando sobre o microgerador, a importância do microgerador, acho que a gente tem que falar em liberdade energética, né? A gente não pode falar de liberdade energética, de justiça energética, sem falar em descentralização, né? Então, o setor energético, ele não pode mais retroagir ao ponto da gente ficar refém sempre de um grande grupo econômico, regulando tarifas, impondo ali barreiras financeiras ao consumo de energia. Então, para a gente ser justo energeticamente, nós precisamos ser livres energeticamente. Se eu quiser produzir a minha energia, eu quero produzir sem barreira. Se eu quiser adquirir essa energia de qualquer player, eu vou adquirir, mas a liberdade, a democracia é isso, é o direito de escolha. Hoje, até pelo uso da rede, nós temos que fazer o repasse, né? Isso é natural, a gente está usando infraestrutura, se a gente está injetando energia na rede, a gente hoje faz parte de todo um conjunto, né, a nível nacional, e a gente tem que remunerar. Mas hoje nós temos a tecnologia a favor da solução da energia limpa, e hoje eu consigo produzir energia e utilizar 100% dessa energia que eu produzo sem a necessidade de colocar na rede. Então a gente tem aqui um momento muito auspicioso para a gente fomentar o uso das baterias, né? Só que hoje ainda existe um custo muito elevado, e quando a gente fala de custo elevado, a gente está falando de payback elevado, e a gente fala de payback elevado, a gente vai levar também ao desinteresse do consumidor pela dificuldade em adquirir a solução. Então, hoje eu acho que a gente tem um papel muito forte de tentar criar políticas para incentivar o uso desse sistema de armazenamento através de políticas públicas, enfim. A gente precisa, de fato, fazer com que o sistema de armazenamento cresça e evolua, assim como há 10, 15 anos o sistema aí fotovoltaico nasceu e veio evoluindo. Então, hoje eu digo que energia não é só mais produção, energia é produção e armazenamento. Então, a gente tem que lutar por isso, a gente, como falei, a gente precisa ser livre energeticamente e a gente tem que ter esse direito de escolha. Não vou me prolongar muito, acho que a gente vai fazer um debate aqui muito mais fiscal, sobre tarifas e sobre buscar apoio para ver se a gente consegue alguma coisa a nível de melhorar os custos de aquisição desses equipamentos. E é isso. Obrigada, Nixon. Fala cirúrgica também, quando a gente está tratando aí de integração e justiça. Mas é porque no final ele participa do debate, deputado. É isso. A gente já tem espaço no final para as perguntas. Seguindo aqui a nossa mesa de debate, eu vou agora falar com o colega, doutor Paulo Moraes, mestre em criminologia, especialista em direito penal e econômico, presidente da comissão de ODS, SG e Compliance da OAB Pará, fundador do Instituto ODS da Amazônia e presidente do Instituto Consumir. Doutor Paulo,
Dando sequência aqui no nosso debate, considerando o contexto técnico e as demandas do setor produtivo, a política pública de armazenamento energético que seja viável, participativa e executável, e quais os caminhos possíveis para que o Estado e seus parceiros tirem esta proposta do papel e transformem em uma ação concreta. Boa tarde a todos. Obrigado o Nixon aqui por ter me convidado para participar do painel. Depois da doutora Isadora aqui ter dado um show, né, enxugado bem o assunto, eu vou tentar trazer uma visão um pouco diferente, que é mais a questão da perspectiva. Como diz Kant, tudo depende do ponto de vista. Então, quando a gente vai analisar essa questão de energia, a gente não pode partir de um único ponto, devemos partir de todos os pontos. Aqui a gente já está trabalhando a questão ambiental, vai estar trabalhando a questão social e a gente vai estar trabalhando em conjunto a questão econômica. E quando a gente fala em fazer alguma alteração, primeiramente a gente deveria conscientizar todas as pessoas e criar uma bússola, como eu digo, na questão dos ODS, para nortear as políticas públicas. E após a gente criar um direcionamento para essas mudanças, o qual impacta toda a sociedade, deveríamos então criar processos e procedimentos para que de fato fossem implementados. Porém, o Estado do Pará é um tanto quanto prejudicado quando se fala em questão de representatividade. Hoje, quando a gente trata de energia, vamos partir da energia elétrica. Energia elétrica, o estado que é mais impactado hoje com as questões das mudanças derivadas das construções de usinas elétricas é o estado do Pará. E, contrapartida, temos a energia elétrica mais cara, ou entre as mais caras do estado. Aí a gente vive um paradoxo. O que ocorre? O estado do Pará fornece energia e tem a energia mais cara. Por que isso acontece? E depois a gente vai ainda seguindo aqui o que a doutora Isadora trouxe sobre a questão da cobrança de ICMS sobre a energia compensada. Em outros estados, a gente percebe que não ocorre essa cobrança. E no estado do Pará e alguns outros estados onde a Equatorial atua, é cobrado ICMS sobre energia compensada. O que é essa energia compensada? É aquela energia que você produz durante o dia e não consome imediatamente e vai consumi-la à noite. E essa energia depois está sendo cobrada a taxa de ICMS sobre ela. Por que eu estou trazendo esse contexto geral aqui? Para a gente entender onde estamos e dar uma visão holística para a situação que vivemos. Então, quando a gente trata de falar de energia, trazer componentes, como a gente iria fomentar isso, a gente tem que entender o cenário que estamos. Hoje a gente não consegue nenhuma compensação pelos impactos ambientais e pela geração de energia. Olha, fui fazer uma pesquisa há pouco tempo para entender o porquê da energia elétrica no Pará ser tão cara. Olha qual foi a justificativa. Primeiro ponto, porque a rede de transmissão do estado do Pará é extremamente longa. E quando se trata dessa rede de transmissão do estado que tem dimensões continentais, acaba que para você levar uma energia para aquele menos afortunado, no local mais distante, você precisa disponibilizar uma rede maior, ok? Então, primeiro ponto, fazia sentido. O segundo ponto é a alíquota social. Por se tratar de um estado extremamente pobre, existe uma alíquota social por um número muito grande de pessoas. E quem paga essa conta são as pessoas que estão no estado do Pará. Porém, isso tem justiça social? Existe algum tipo de justiça social nessa maneira de distribuição? Não, porque quando geramos energia para todo o país, eles de maneira alguma fazem essa compensação. E essa compensação poderia ser utilizada para desenvolvimento de energia sustentável no estado do Pará. Por isso eu parto dessa premissa da energia elétrica para demonstrar o cenário da energia fotovoltaica. Então, quando a gente vai fazer um debate dessa dimensão e que traz uma extensão e complexidade muito grande, precisamos tentar entender um contexto geral. Mas a pergunta que foi feita, qual seria a solução para essa situação? Para mim, ao meu entender, sempre que falo de ODS, sempre que falo de ESG, sempre que falo de compliance, eu falo de compensação. Estamos aqui vivenciando a COP30, a maior conferência climática do mundo. E a gente percebe que existe muito discurso,
Mas esse discurso, a gente percebe que vem discurso sobre discurso. Estamos na COP30, tiveram diversas COPs. O que de fato foi resolvido nessas COPs? Quais foram os direcionamentos? O que essas pessoas estão dispostas a doar perante essa questão da mudança climática? A gente percebe uma cobrança muito grande frente a toda a Amazônia, que representa mais de 50% do território nacional. A gente pega um encargo muito grande de manter essa floresta em pé e tentar desenvolvê-la sustentavelmente. Porém, a gente fica com esse, desculpa a expressão, alguns vão me criticar, mas com esse ônus. Porque você desenvolver de maneira sustentável é caro. E esses países, estados que, por sua vez, já dizimaram boa parte das suas florestas, hoje cobra da Amazônia Legal como um todo a responsabilidade por aquilo que eles não fizeram. E eles não fazem nenhum tipo de compensação. Essa compensação deveria estar sendo revertida hoje para o mecanismo de desenvolvimento de energia sustentável. É o que não ocorre. Então, na minha percepção sobre como viabilizar isso, seria criar um discurso efetivo, o qual conseguisse, de fato, criar processos e procedimentos para que levasse a efetivação. O discurso por discurso não traz alteração. O que traz alteração é atitude. E para ter atitude, precisamos de processos, procedimentos bem definidos, para assim consigamos atingir o objetivo que é do desenvolvimento, mas do desenvolvimento com sustentabilidade. Então, pessoal, essa é a contribuição que eu gostaria de deixar. É mais um momento de reflexão, haja vista que a doutora deu o prazer para todos nós aqui de entender bem o que está acontecendo no cenário técnico, principalmente na parte de tributação e para onde estamos sendo direcionados. Aí eu passo agora a palavra para a doutora para dar seguimento com o painel e agradeço a todos aí pelo o tempo e por estar nos ouvindo tema sensível. Obrigada, doutor Paulo, parabéns pela fala, que também foi muito precisa em falar não só nos impactos internos, mas como nós ficamos no estado do Pará numa situação muito sensível ante ao cenário nacional, com todos os ônus que nos são impostos sem as compensações devidas. E deixo aqui um desafio posto para os nossos próximos painelistas que vão falar, enquanto entidades também, enquanto legislativo e enquanto executivo, de que maneira a gente consegue avançar, não só como metas que são tratadas em cada discussão como essa, mas de maneira muito prática, como nós podemos avançar, quais as proposições. E nós vamos passar agora para o nosso próximo painelista, o deputado Fábio Freitas, presidente da Comissão do Setor Produtivo e Agronegócio da ALEPA, que abrange agricultura, indústria, comércio, serviços, empreendedorismo e cooperativismo. Deputado, diante dessa proposta em construção, qual pode ser o papel da ALEPA para garantir que o armazenamento de energia e a justiça energética avancem como políticas públicas de Estado? E como o Parlamento pode apoiar juridicamente e politicamente essa agenda de inclusão produtiva e sustentabilidade no Estado do Pará? Ok. Boa tarde, gente. Boa tarde, meu amigo Nixon. Ele que me convidou aqui, quem é o anfitrião é ele, né? Pela Asper, a gente já tem algumas discussões, onde já participei, já estive presente e pode contar comigo. Ele vai falar algumas coisas aqui que eu não vou dar spoiler, tá? Mas ele vai falar algumas coisas que a gente vai encaminhar e eu já falei para ele que o mandato está à disposição 100% da Asper em defesa de todos os consumidores, todos aqueles que são empreendedores do setor fotovoltaico, energia renovável, sustentável, aqueles que são realmente que querem ver o que tudo está sendo falado aqui sair do papel e se tornar uma realidade de fato de direito. Então eu quero agradecer aqui a doutora Paula Carvalho, nossa mediadora, o doutor Paulo Moraes, que falou muito bem e é fato, vocês estão falando um pouquinho, a gente está conversando sempre e bate nossa conversa, de tudo que vocês falaram aqui, né? A doutora Isadora Mourão, que eu estava falando para ele a respeito do governo federal, e é fato, realmente, né? Há isenções, passar pelo Conselho Fazendário, eu vou falar um pouquinho politicamente sobre isso, tá? Segurança jurídica, e o doutor Mauro, que quase tudo que eu vou falar eu vou jogar para ele, tá, gente? Pelo menos uns 60%.
mas está aqui representando o governo do estado, principalmente a SEDEM, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mineração e principalmente energia. Então vamos lá. Olha só, gente, eu vou colocar aqui no painel, primeira coisa, a estrutura da Alepa, para que vocês venham entender. Pode colocar aí, ó. Então eu coloquei um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. Eu vou falar de tudo um pouco, mas no final eu vou dar uma resumida, tá? Porque eu vou falar como que a gente vai colocar o mandato à disposição para ajudar a Asper a chegar até o seu objetivo, que é esses consumidores, mais de 170 mil consumidores no estado do Pará, que tem energia realmente placa solar. Como que a gente pode chegar a uma isenção do ICMS, a uma isenção que seja lá do governo federal, do PIS, do CONFINS ou outras também, como que a gente pode colocar as baterias ou outras coisas nesse contexto. Então vou falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês verem assim, ó. Olha aqui a Assembleia Legislativa, vamos ler ali um pouquinho ali para vocês entenderem, ó. Ela cria o arcabouço jurídico, porque isso aqui não é o Fábio Freitas. Ela passa por uma comissão também de Constituição e Justiça, vai ver, e também pela comissão de fiscalização e orçamento do Estado. Se eu estou isentando, então eu estou tirando de colocar no Estado o dinheiro para fazer obra, educação, saúde, segurança pública, entre outros, e eu estou tirando isso aí, que nem o doutor Paulo falou a respeito. Nós, bom pagadores, pode ver que vem lá sua conta de energia, vem lá, bom pagador. É você que paga o Bolsa Família. Aí você fala, mas eu não quero, mas é lei. Então tira-se lá 0,03, 0,010, tira um pouquinho de cada um de nós e faz-se um programa para ajudar aquele menos afortunado. É dessa forma. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um projeto de lei juntamente com vocês, garantindo a estabilidade, a segurança, a previsibilidade. Por que essa palavra aqui? Estava falando com o Nixon ali. Eu compro minha placa solar, faço um consignado no Banpará. Quanto custou? 50 mil reais. Vou pagar 70 ou 80 mil. Aí tá tudo ok, né? Tá tudo bacana, tá tudo legal. Aí daqui a pouco vem uma lei que taxa, aí faz o fio B, aí faz o não sei o que, aí faz não sei das quantas. Aí aquilo que era para ser uma economia para você, de 70, de 80 mil, já vai para 100, já vai para 120. E quando você pagar toda a placa ser sua, quanto você economizou? Aí era 80%, aí já é 70%, já é 50%. Quando vai ver, era melhor não ter colocado. Porque você quebrou sua casa, você quebrou seu telhado, você teve que quebrar uma situação para passar um fio, não é? Então, tem um desgaste nesse sentido. Então, a parte estrutural da Alepa é garantir essa estabilidade, segurança e ter uma previsão para anos para frente, tá certo? Pode colocar o 2. A regulação que coloca lá para vocês entenderem, depois que passa pelas comissões, pelas duas, aí vai passar dentro do plenário. São 41 deputados. Nesses 41 deputados que tem lá, tem uma parte que quer, tem uma parte que não quer. Tem uma parte que é base, tem uma parte que é oposição. No mínimo, metade tem que querer. E se a metade não quiser mais um, não passa. Por que que nós pagamos a energia mais cara do Brasil? Quem é o culpado? Quem? Ih, essa fala foi meio estranha, hein? Qual é a resposta? Você é o culpado. Eu? É, seu dedo. Quando você vota lá. Porque o problema se chama deputados federais. Porque a resolução 1000 era 414 de 2010. Aí depois transformou para a resolução 1000. Quem é que faz essa lei? Os deputados. Quem é que vota? Os deputados. Aí entra lá em votação, Norte e Nordeste. Quantos deputados federais são no estado do Pará? 17. Quantos que é no Sul? Quantos que é no Sudeste? Aí eles se juntam e falam, o Norte que tem que pagar. Aí a gente é vencido. Aí você não vê frentes contra. Então tudo que vem a gente engole.
E é real, quando o senhor falou a respeito, por que eu estou falando dessa regulação aqui? Quando foi feito a Belo Monte em Altamira, foi na marra, né? Foi na marra mesmo. Eu não quero saber do ribeirinho, eu não quero saber do indígena, não quero saber do quilombola, vou montar aqui, desculpa a palavra, que se dane todo mundo. Até hoje, eles não tiveram os seus danos, e nem as suas reparações, e nem a sua indenização. Até hoje. Ninguém lá foi indenizado. Ninguém lá teve dano, reparação, teve nada lá. Eu reuni, tem 3 semanas atrás, mais de 1.000 pescadores lá. 12.000 pescadores impactados na região. Aonde tinha peixe, não tem mais peixe. Eu vi. Não estou falando que eu ouvi, ou que alguém me falou, ou que eu vi um vídeo no YouTube. Eu vi mulheres idosas, cabelo branco, homens, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, chorando, falando que não tinham o que comer, que estavam comendo, Nixon, cabeça de peixe. Louco isso, né? Então, essa é a segunda parte da atuação que a gente tem que fazer, que a gente tem que ir para essa modernidade de tudo que está acontecendo aqui na COP30, certo? Vai para o painel 3. Qual é o modelo que a gente quer fazer nessa situação? Modelos tarifários realmente diferenciados. Se a gente contribui tanto, como foi falado o doutor Paulo aqui, o Nixon, a doutora, falar aqui para vocês, qual é a compensação sobre isso? Não tem compensação. Se for ver bem mesmo, não tem. Mas só que quando o governo federal ele fala, estamos beneficiando X pessoas, Y pessoas, é bonito, né, a mensagem, mas beneficiando quem está pagando essa conta? Não existe conta de graça 0800, alguém está pagando. E quem está pagando? O bom consumidor, o bom pagador, todos nós. O nosso SMS está pagando. O nosso consumo está pagando. Somos nós que estamos pagando. E já foi falado que o nosso Brasil é 100%. Vamos lá, o que é 100%? 33% é o setor produtivo, 33% é o Bolsa Família, é a transferência de renda, entre outros, e o outro 33% não está nem aqui nem lá, está aí no mercado voando. Então, os 33% que estão aqui é que pagam os outros 67% do Brasil. Aonde tem a compensação em cima disso? Não existe. Por isso que nós vamos ter que se unir, ir lá na Cefa, bater lá na Cefa. Está aqui bem do lado aqui, ó. Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual. Está aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí do lado aí, ó. É neles que a gente tem que se unir e falar, ô, o que está acontecendo? Cefa, vocês têm que ir lá no Conselho Fazendário fazer o que tem que ser feito. Aí vocês vão falar, Fábio, como que você diz com tanta clareza isso? Vai pro 4 para eles verem. Eu deixei com vocês uma folhinha, essa folhinha aqui, ó. Se vocês verem bem aqui, ó, quando vocês abrirem, vocês vão ver aqui, ó, decreto, bem aqui, ó, 340/2019, isenção do ICMS de energia para templos religiosos. Bem no terceiro item aqui, ó, projeto de leis em defesa da fé. Eu consegui, com o governo do estado, isentar o ICMS para todos os templos religiosos. Católico, evangélico, espírita, maçom, kardecista, matriz africana, todos que são regulados. CNPJ, unidade consumidora. Eu vou lutar junto com a Asper, junto com eles aqui, junto com o Mauro, aqui ó, governo do estado, nós vamos lutar junto para levar para o governo do estado, para o governo do estado levar para o Conselho Fazendário, para que venha também ter uma isenção ou uma tributação diferenciada e de alguma maneira, pelo menos para os componentes daquele que vocês estão levando como sustentabilidade. Então, aqui eu coloquei a ODS 7, que foi falado, e a ODS 13. Os 17 objetivos da sustentabilidade estão nesses dois objetivos aqui, que fala sobre a energia renovável, a justiça climática. É esses dois aí, ó. Nós vamos lutar em cima disso e vamos mostrar
que no meio da COP30 veio uma demanda da Asper, veio uma demanda dos consumidores que geram energia em cima disso, pedindo que exista isenção. Eu estava falando para o Nixon agora, vocês viram que, acho que 2 semanas atrás, o governador Helder, ele falou que os carros elétricos são isentos de PVA até R$150 mil? Vocês viram? Viram? Quem inventou aquela lei? Eu. A maioria de vocês não sabe, mas fui eu. Então, eu estou falando com causa, eu estou falando de fato, de direito, que eu vou conseguir? Não. Que nós vamos conseguir. Eu sozinho falar não dá. Nós temos que se unir e brigar. Entenderam? E é isso, vai, põe o 5. Papel do deputado. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o ofício, vou falar na tribuna, vou fazer um projeto de indicação para o governo. Esse projeto de indicação, quando chegar na mesa do governador, ele vai mandar para a CDM, não é? Eu fiz um projeto de indicação, aí o Mauro me chamou lá. Como que é esse projeto aqui, Fábio? Vamos discutir aqui. Aí eu falei, assim, assim, assado, cru, cozido, tal, não sei o quê. Aí ele, bacana, vamos efetivar isso? Eles estão lutando lá para ver como vai efetivar. Porque num ano vai gastar 5 milhões, no outro ano vai gastar 10, no outro ano vai gastar 20 e assim por diante. Então, o nosso papel aqui é fazer isso aí, ó, como vocês estão vendo aí, ó. Indicação, requerimento, ofício, falar na tribuna, vamos montar uma audiência pública. Se quiser montar já essa audiência já antes do final do ano, a gente já consegue encaminhar para a gente chegar até o objetivo. Qual é o objetivo aqui? Tudo que a doutora ali falou. Tudo que o doutor aqui falou, tudo que eu estou falando e tudo que ele vai falar ainda. Ele vai falar coisas maravilhosas. Não esquece de falar que você leva energia para onde não tem, tá? Mas não é o caso de vocês. Mas existe uma compensação. E como foi falado aqui, eu finalizo. O que o governo federal mandou para cá? Quase esses 5 bilhões de obra, foi o governo federal que mandou para cá? Não. Não. A Itaipu Binacional mandou 1,5 bilhão, que foi feita a DOCA, foi feito ali o mercado de São Brás e foi feito o Ver o Peso. 1,5 bilhão. O que é 1,5 bilhão? Não é nada. Então deu uma esmola. Aí o povo do Pará, ficou legal? Ficou bonito? Ficou, mas não compensa. Então, o que eu quero falar para vocês é, nós juntos vamos pegar tudo isso aqui, ó, e vamos falar para o governo do estado. Isso aqui não é falácia, isso aqui não é conversa fiada. Quando o Nixon me convidou, eu falei, vou, na hora. E estou aqui com vocês. Nós estamos juntos. Nixon, conta, o mandato é seu. Se você fosse deputado, o que você faria? Então, você só vai jogar para mim porque eu sou o deputado. E a gente vai fazer juntos. E isso aí vai impactar nesses 170 mil consumidores ou mais ainda. Nós sabemos que consumidor de energia é todos do Pará. Porém, tem 170 mil que a gente sabe que está investindo em energia renovável. Tá bom? Tamo junto, gente. Obrigado. Passa pra ela. Obrigada, deputado. Parabéns aí pela iniciativa, por acompanhar o movimento já há alguns anos, com resultados já factíveis aqui apresentados. E é super importante a gente ter este apoio do poder constituído, de um mandato a serviço da classe. E já fica aqui o convite para a audiência pública ser marcada. É extremamente importante a participação de todo mundo. Então, precisamos mobilizar os que aqui estão presentes, os que não estão, mas nos ouvem aí na cobertura do evento, para que todos, no dia a ser publicado, a ser designado, participem para que nós tenhamos força e voz e a gente possa aí alcançar os resultados. Fazendo as 2 primeiras de dezembro, 2 primeiras semanas de dezembro. É excelente, a gente agradece mais uma vez a sua atuação, sempre muito incisiva. E seguindo aqui a nossa mesa de debate, nós passamos agora, que missão, hein, doutor Mauro, falar depois de todos os colegas com os desafios postos, para o nosso painelista, doutor Mauro Bastos, diretor de energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, liderança técnica em políticas de energia e mobilidade elétrica no Estado. E aqui, para a gente fechar essa etapa do nosso painel, para concluir
concluir aqui qual é a visão do governo em relação a essa recente isenção do IPVA para veículos elétricos, qual o paralelo e se a gente tem alguma perspectiva de benefícios com o armazenamento de energia, que é extremamente estratégico para a gente sustentar aí esse avanço de mobilidade elétrica já concedido e, ao mesmo tempo, resolver os gargalos da geração solar distribuída. E como o Estado visualiza esse novo ecossistema energético, o que a gente já tem de benefícios postos? Bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui à mesa. Nosso deputado Fábio, que falou muito bem, mostrando o que a Assembleia Legislativa tem que fazer, como trabalha, né? É importante também todos conhecermos como é o trabalho de um deputado, que às vezes a gente não conhece. Mas falando do Estado, o Estado está trabalhando e mobilidade, né, de transição energética. Uma das coisas, por exemplo, essa lei do nosso deputado aí, parte do carro elétrico é importante, tá? Porque vai facilitar que mais pessoas adquiram o carro elétrico, que vai facilitar o quê? Justamente essa transição energética. Você vai consumir menos CO2 aqui no coisa que o carro elétrico não consome. E eu digo para vocês, isso muito bom o carro elétrico, tá? Muita gente tem às vezes medo por não conhecer, tá? Como a gente diz, a gente não sabe, Belém chove, vai alagar, o carro elétrico vai passar numa poça, vai dar problema, vai... Gente, não tem isso, tá? Isso vocês podem ter tranquilidade com isso. Então, é uma coisa importante. O governo do Estado tem trabalhado também para poder fazer pontos de abastecimento, porque não adianta você ter um carro elétrico e não ter pontos de abastecimento, tá? Nós teríamos que ter uma rota de abastecimento em todo o Estado para abastecer. Essa lei, que foi muito bem criada agora, existe em vários estados do Brasil, tá? Então eu acho que foi uma coisa importante que vai gerar muito benefício para nós aqui no estado, principalmente descarbonizando bastante, né? E isso é importante. Assim como eu estava num painel na quinta-feira, também falando sobre um combustível novo que está sendo feito, que é até na BIET, que é um combustível que é 80% melhor do que o que nós temos agora nos caminhões. O diesel de caminhão é um biodiesel, tá? Com 80% menos poluente. Então o governo do estado está incentivando essas empresas a virem para o estado, tá? Justamente para poder crescer essa aqui dentro. Outra coisa que nós temos aqui, nós estamos trabalhando bem, é nessa parte do armazenamento, são os BES, que é uma coisa importantíssima, porque as empresas, tá, que poluem, que tem gerador, com o BES você consegue eliminar isso. Hoje a gente sabe, como já foi falado aqui, o custo do BES de armazenamento é muito alto ainda no Brasil. A gente tem muito imposto, tá? Mas eu acredito que um trabalho também com a Assembleia Legislativa, tentando o pessoal entender o quanto é um benefício tão grande, um BES, coisa de armazenamento, é importante, porque você consegue segurar a energia durante o dia, para a noite você colocar, você liga direto, ou seja, você não tem que botar na rede, você não tem a parte de gás carbônico em cima disso. Então é importante isso aí acontecer. E o governo está empenhado nisso. A Secretaria, com a Secretaria de Energia, nós temos um programa também que é fantástico, que é um programa que é o PIS, não é o PIS do governo federal, é o PIS, que é um Programa de Integração Social, que é uma tarifa, é um convênio que nós temos com a Equatorial, que o governo do estado fez, na compra da Equatorial, tá? Que 1,5% é destinado a projetos para áreas onde não tem
energia elétrica. Vocês sabem, no estado do Pará é um estado muito grande e nós temos ainda muitas localidades aqui sem energia. Tá? Nós temos cidades inteiras, como vocês talvez não conheçam, mas nós temos cidade de Jacareacanga, é um município inteiro que é movido a diesel. Todo o município é movido a diesel ainda. Jacareacanga, concorda, deputado? Todo ele não tem energia elétrica de rede lá. Ou seja, o BES lá, um armazenamento lá, se nós tivéssemos condição de colocar, seria maravilhoso. O que nós estaríamos tirando de CO2 da atmosfera? Então, o governo do estado tem trabalhado em cima disso. Esse 1,5% é transformado para que nós consigamos levar energia para essas localidades. O Paulo falou sobre a nossa conta de luz, que é a mais cara do Brasil, uma das mais caras. Em uma realmente o que lhe falaram é uma verdade, porque todo investimento que é feito aqui no nosso estado, nós levamos, por exemplo, vamos dar um exemplo rápido, Santa Maria das Barreiras. Nós tivemos um investimento lá, através do Equatorial, para levar energia para várias comunidades e várias empresas que estão crescendo na região, precisam de energia firme. Foram 84 quilômetros de rede, ou seja, para levar para poucas pessoas. Isso aí, o custo disso vem para dentro da nossa tarifa. É por isso que às vezes o pessoal diz, São Paulo, a tarifa de São Paulo não é tão cara, mas São Paulo já tem toda uma rede e o custo de uma manutenção em São Paulo é diferente de uma manutenção aqui. Então você tem esse problema aqui. O estado tem conversado muito com a Equatorial, porque não depende também só do Equatorial. A gente às vezes briga com a Equatorial direto, mas tem a ANEEL aí nessa história, porque ela é regulamentada pela ANEEL. Então, a gente tem esse problema, que não é só o estado, não é só a Equatorial. Então, muita coisa nós temos feito. E eu acho que o estado tem contribuído e procura cada vez mais contribuir nessa parte de transição energética. Estamos hoje também preparando um atlas energético, tá, que vai mostrar toda a potencialidade do estado, porque nós sabemos que para o estado, município de se desenvolver, e energias renováveis. Isso é importante. Nós temos um programa dentro da secretaria também, que é a SECOP, que é o programa de incentivo fiscal, que nós incentivamos as empresas a se instalarem no estado, damos incentivo fiscal. E dentro desse programa, existe hoje uma categoria que para elas virem, elas têm que ter a matriz limpa. Elas ganham ponto nisso, para a gente poder incentivá-las. E isso é importante para o estado, que está trazendo empresas, o crescimento do estado com matriz limpa. Então, gente, dentro do cenário hoje, o estado tem trabalhado muito para poder melhorar cada vez mais essa parte da energia. Estamos fazendo, junto com o deputado também, a parte toda de tentar pegar todos os prédios públicos do estado e colocar em energia limpa. Quando a gente fala em energia limpa, nós já temos uma energia limpa, que a nossa energia elétrica vem de duas hidrelétricas, tá? A maior do Brasil. Porque eu falo a maior do Brasil, que é Tucuruí, porque Itaipu é binacional, é metade do Brasil e metade do Paraguai. Então, a maior é Tucuruí e nós temos Belo Monte. Então, nós temos uma energia limpa, tá? Agora, nós temos muito que crescer ainda na parte da solar, tá? Muito que nós vamos precisar ainda regulamentar muita coisa que não está regulamentada. Não temos leis ainda, principalmente aqui no Pará, sobre energia solar. Então isso é importante. Você só pode crescer e ter segurança jurídica se você tiver lei, tá? Para cumprir isso. Então, o governo está sempre trabalhando em cima disso e a nossa secretaria também trabalha nesse sentido. Bem, eu deixar aqui, agradeço mais uma vez a mesa aqui, então vamos aí, qualquer pergunta, debate, a gente pode esclarecer aí.
vice-presidente também da associação, e a gente pode perceber algumas vezes, mediante, por exemplo, ao que acontece, mudança de norma, mudança de lei, que isso causa insegurança no investidor, tá? Quando causa insegurança no investidor, as pessoas deixam de comprar, deixam de fazer investimento, isso enfraquece o mercado. Em Minas Gerais, não sei se todos sabem, mas fecharam mais de 1.500 empresas de energia solar por conta de um problema lá chamado de inversão de fluxo, onde a distribuidora ela acaba negando por falta de infraestrutura, por falta de rede, tá? E essa insegurança ela também aparece em situações onde não apareceu lá, mas apareceu aqui, a questão do ICMS sobre o crédito de energia, né? Então, o deputado Fábio Freitas falou sobre a questão de nós devemos falar com a Cefa, a gente já falou com a Cefa, já falou com o Ministério Público, mas a gente não teve um retorno, por exemplo, do ofício enviado para a Cefa. Então a gente queria saber como que você pode contribuir para que a gente consiga ter um retorno para a gente poder dialogar sobre o assunto. Eu vou pedir o retorno e eles vão ser obrigados a falar, porque eu sou a lei, entendeu? Exatamente. Lembre-se disso, eu sou a lei. Eu que sou o deputado. Então eu vou cobrar eles e eles vão ter que me responder. De algum jeito eles vão ter que me responder. E eu vou pedir resposta por escrito. Eu vou anotar isso, tá? Já está protocolado. O Fábio tem esse recurso? Já existe esse ofício, a gente vai encaminhar a documentação. Encaminha para mim o ofício. Encaminha o ofício que vocês deram para a CEF e para Equatorial? Ministério Público. Encaminha. Do Ministério Público. Inclusive nós temos um aval do Ministério Público, na verdade, validando, né, a nossa discussão, né? Então veio um entendimento positivo. A gente precisa agora realmente só que a Cefa se pronuncie a respeito desse ofício. Próximo inscrito. Boa tarde a todos, me chamo Kleber Miranda, sou empresário também no ramo de energias renováveis. E o crescimento hoje do setor fotovoltaico, ele veio pelo motivo dos clientes querendo fugir da conta de energia, que automaticamente aumentou a injeção dessa energia na rede, que automaticamente a gente vai falar de colapso energético, a gente vai falar da rede receber essa carga e ela não ter estrutura, que já vamos falar de reforma das concessionárias em relação à rede no Brasil. E o outro ponto seria também o quê? A inversão de fluxo, que essa rede recebesse energia e ia colapsar a energia a rede da concessionária. E o BES, ele veio hoje com uma ideia de solução. Fazer como o cliente poder gerar sua própria energia, fazer o seu autoconsumo e fazer esse armazenamento. Para não passar pelo fluxo da concessionária. É visível que as concessionárias não têm estrutura hoje para fazer essa reforma de rede. Então a gente entende que o BES é uma solução. Mas eu saio da mesa e pergunto a todos aqui, eu queria eu vi a colega e o doutor falando sobre isso, o que nós temos avançado hoje para fazer junto às concessionárias, fazer com que a gente possa fazer que o cliente tenha esse acesso ao BES de uma maneira adequada e poder de uma forma sustentável trabalhar para o futuro, para que a concessionária não vá colapsar, que é uma realidade, o colapso energético é uma realidade no mercado. Eu queria entender como é que a gente pode fazer com que o BES se torne algo essencial dentro do kit fotovoltaico do cliente e também se torne algo comum. Eu vou passar rapidamente só para os colegas jurídicos fazerem observação do aspecto legal e aí eu retorno para o presidente, que já traz todas as iniciativas que vão ao encontro da pergunta. Olá, tudo bom? Boa tarde. Em relação ao BES... Com licença. Em relação ao BES, como a gente havia falado, só mesmo entrando um pouco mais na política, a gente precisa deixar claro que a gente tem que ter a certeza dos conceitos jurídicos e desses institutos, né? Aconteceu de forma semelhante na época da pandemia, com o boom tecnológico que teve, que o sistema regulatório, o sistema tributário do nosso país, o nosso código tributário, ele não estava preparado para as novas tecnologias. Em que sentido? Um software, ele vai ser ICMS ou ele vai ser ISS? Ele é serviço porque ele é feito para a pessoa ou ele é um produto de prateleira, como era antigamente? Não, mas agora
agora não tem mais o CD, agora você compra licença pela internet. Então acaba que o avanço da sociedade, o avanço tecnológico em si, e é o que está acontecendo novamente com a transição energética, ela está indo de uma velocidade em que o sistema regulatório, que o nosso sistema legislativo não está conseguindo acompanhar. E às vezes não é nem por falta de interesse, não é nem por falta de vontade, né, de quem está no Estado. É porque a burocracia está muito grande e, além disso, a gente precisa, como o deputado falou, como o doutor Mauro falou, a gente precisa estar sempre trazendo esses assuntos à tona novamente. Já sabemos a necessidade, já sabemos o caminho, pelo menos o que a gente tem agora. O interessante seria participar, mobilizar a comunidade, mobilizar o legislativo, mobilizar o executivo, para que a gente consiga, agora que é o momento de uma reforma tributária, de nova legislação, de implementação de um novo sistema, a gente já implementar essa transição, já trazer isso de uma forma bem azeitada, sabe? Porque riscos sempre vai ter, e quando a gente definir o BES, vai vir uma nova situação que a gente vai precisar regulamentar também, mas a ideia é justamente essa, fazer com que o sistema regulatório, não estou falando só de legislação aqui eu falo de normativa também, de secretaria, instrução interna, que tudo isso esteja muito bem alinhado, e mais do que isso, que o conhecimento seja divulgado, porque já existem meios, mas a gente não sabe, a gente não tem acesso, a gente não sabe nem onde procurar. Vai ter audiência pública, às vezes as pessoas não têm nem conhecimento do que falar, de que podem participar, do que podem pleitear. Então, eu acredito que essa visibilidade que está sendo trazida para a gente, aqui na COP, aqui no Pará hoje, ela pode ser muito bem aproveitada nesse sentido. Vamos despertar essas discussões, vamos levar adiante e, a partir de agora, cobrar de quem está se colocando à disposição da gente, de quem está se colocando à disposição para resolver. Eu acredito que esse seja o caminho. Não sei se alguns dos colegas querem complementar a fala, mas, enfim, agradeço. Só avançando um pouco mais aqui, eu concordo plenamente com a doutora e acredito que são dois pontos essenciais. O primeiro é o conhecimento e o segundo que, de fato, a tecnologia hoje, ela catalisou muito as mudanças, alterações, ainda mais agora com a inteligência artificial. E não devemos brigar com a tecnologia, devemos aliá-la aos nossos interesses. Acredito que a mudança que estamos buscando, ela está na questão da educação. Fazer parcerias públicas e privadas, principalmente com as instituições de ensino, para desenvolvimento de tecnologia, que o Brasil tem essa capacidade para que, de fato, consigamos, assim, ter efetividade e trazer essa tecnologia para próximo das pessoas que realmente precisam e transformar esse obstáculo em uma oportunidade junto às instituições públicas. Eu acredito que esse é o caminho, criar um mecanismo de público-privado para desenvolvimento de tecnologia e sanar esse abismo que está se montando, deixar de erguer muros e criar uma ponte efetivamente para que solucione esse problema que está sendo cada vez mais ampliado, né? Obrigada, doutora Isadora. Obrigada, doutor Paulo. Eu vou passar aqui para o nosso presidente para complementar, falando agora das iniciativas que vai, como eu falei anteriormente, ao encontro do que foi questionado aqui. Só um minuto. Acho que a gente vai bater muito na tecla do BES, da importância para o momento. Como falei, liberdade também, a gente vai querer se desconectar da rede ou usar cada vez menos a rede. Se hoje a rede é um problema, então nós vamos otimizar isso daí e diminuir esse problema. Não vamos usar essa rede. E assim, na verdade, o fotovoltaico, a micro e mini geração distribuída, ela é muito importante, inclusive, para postergar a necessidade de investimento em infraestrutura de rede. Então, nós fomos atores importantíssimos para que a gente pudesse adiar esse investimento em infraestrutura que é tão necessário. Então, hoje, se nós temos energia limpa de forma abundante no país, é graças aos esforços da micro e mini geração distribuída, de cada um de vocês aqui que compõe o setor, de cada consumidor que fez o investimento no seu painel solar, e que se hoje a rede está gerando algum problema, a bateria está aí para ser um solucionador. E eu queria nesse momento aqui, deputado, sugerir a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Armazenamento. Queria que você levasse esse projeto de lei adiante, que vai ser um marco, vai colocar o estado do Pará como exemplo a nível nacional.
Olha só, gente, ele já falou para mim fazer um projeto de lei. Eu já montei ele agora aqui com ele aqui, ó. Ele mandou para mim. Eu já mandei para meus técnicos que tá ali, o Murilo e o Damásio. Eles já estão vendo. Eu já coloquei no grupo de vocês já uma minuta. Agora tem que aperfeiçoar, porque tem que ter um debate e é importante lá na audiência pública já ter esse debate para quando ele for ele não voltar, porque o projeto de lei vai para ele, vai para a CDM. Da CDM vai para a Procuradoria-Geral do Estado, que é onde é o advogado do governo do Estado, os advogados do governo do Estado, que depois essa lei volta de novo para a Assembleia Legislativa, para ser votado pelos 41 deputados, aí vai direto para o governador para ele sancionar. Esta operação, se tiver tudo certinho, é rápida, mas se tiver inconsistência, problemas, lobby por detrás, ela não chega até o objetivo. Lembrando que 41 deputados, a gente tem que ter 22 votos, certo? Então a gente tem que montar ele bem arrumadinho, bem certinho, fazer um bate-bola com os deputados principais, que eu vou falar para vocês, até mesmo procurar depois o líder do governo, depois que ele estiver pronto, depois procurar o próprio presidente da Alepa, o Chicão, para eles verem e falarem assim, bora, tamo junto, aí não tem como mais voltar, porque é um clamor da população de vocês. Então, Nixon, tamo junto, pode ter certeza que isso vai sair do papel. Doutor, você já colocou aquela situação, não foi? Da Cefa? Do protocolo, do problema? Quem colocou? Foi o senhor que colocou, né? No grupo? É aquele lá? Então a gente já é para cima, tá? Segunda-feira a gente já é para cima a questão da Cefa e a questão da Equatorial sobre a incidência lá do ICMS. Obrigado, deputado. Acho que é um momento único, importante, né? A gente conseguir esse apoio e eu estou muito feliz aqui como representante do setor de micro e mini geração do estado do Pará. Bem, gente, vamos agora finalizar o nosso painel com os agradecimentos por conta do tempo na programação. Agradecendo mais uma vez a Alepa, que nos cedeu este espaço institucional para um debate tão relevante. Saímos daqui com um momento histórico, a designação de uma audiência pública e com a proposta de uma política estadual de armazenamento, extremamente importante para o setor. Sigamos todos juntos demonstrando a força do segmento, agradecendo aqui as empresas, integradores, a toda a sociedade civil, usuários que se mobilizaram e que trouxeram até aqui esta discussão, aos nossos colegas do jurídico que participaram de maneira tão brilhante, a CDM, através do Dr. Mauro, ator extremamente importante nesse processo de desenvolvimento, representando aqui o Executivo, ao deputado, nossa força dentro da Alepa e que vem aí batalhando e que já sai aqui com uma agenda em conjunto, ao nosso presidente, nosso muito obrigada por este debate que já marca aqui, já traz um marco histórico na discussão dentro do estado do Pará. Meu muito obrigada a todos os envolvidos e finalizamos aqui o nosso debate.